Um trauma, na verdade, não é um acidente. Um trauma é uma doença. Quando nós falamos em traumatismo craniano, foi alguém que sofreu um ataque, que sofreu um golpe, que bateu a cabeça, e ali, em diversas partes do crânio, ele foi afetado e machucado. O que é um trauma, gente? Um trauma é um ciclo de golpes que são ministrados na vida de alguém. Por exemplo, um lutador de boxe ou desses de UFC ou MMA, ele recebe 1, 2, 3, 4, 5 golpes no supercílio e daqui a pouco o olho dele está desse tamanho, está traumatizado, ele já não consegue mais enxergar, ele não consegue ver possibilidade de continuar aquela luta. O trauma produz na gente uma hipersensibilidade, aquele lugar fica dolorido. A vida, ela tem uma maneira muito cruel, às vezes, de nos traumatizar. Nós olhamos para trás e vemos assim um ciclo de dores que se repetem, onde nós sofremos dentro de casa. As feridas que nós temos, e a palavra trauma vem do grego ferida, nós sofremos dentro de casa. São lares abusivos, são pais, são mães que abandonam os filhos, são experiências que fazem com que a gente fuja, com que a gente abandone, que a gente vá embora. Você, se estudar a vida de Jefté, um dos juízes de Israel, ele é traumatizado, ele é abandonado, ele é excluído da família, ele vai se ajuntar com gente que não vale nada, porque o lar dele é um lar absolutamente doente. Quando nós lidamos, por exemplo, com homens e mulheres envolvidos com a drogadição, hoje nós não ignoramos o valor da casa, do lar onde a pessoa vive. É muito fácil, às vezes, você tira o homem que está vivendo um vício e leva para dentro de uma casa de recuperação, de um lar de recuperação, um desafio jovem de recuperação, e ele fica ali 3, 6, 9 meses, e sai dali limpo, como eles dizem. Pastor, eu estou limpo. Você pega esse moço, essa menina, leva de volta para casa, em 1 mês ele está usando droga de novo. Por quê? Porque o lar dele é tóxico, porque o ambiente que ele vive é um ambiente de hostilidade. Então ele busca um caminho de fuga, ele vai buscar um prazer naquilo que ele não experimenta prazer. Por que o drogado, ele prefere estar na Cracolândia? Por que o drogado, ele prefere estar longe de casa, passando frio, pedindo dinheiro na rua, comendo mal, em vez de estar em casa? Por que o marido sai de casa, deixa o ambiente do casamento para viver num lugar desse? Por que um filho de gente rica abandona um lar confortável para ir usar droga? Por quê? Quando você come um bife, quando você parte um bife de picanha, não vou falar muito de comida que daqui a pouco vai dar fome, são 8 da noite, mas aquele bife de picanha cebolado, e você pega aquele bife e bota na boca, naquele momento, o teu organismo reage, e o teu cérebro libera 60 dopaminas, que é um hormônio de prazer, é uma substância química que dá muito prazer. 60 dopaminas. Na hora que você fuma uma pedra de crack, a pessoa, na hora que ela fuma, ela recebe 60.000 dopaminas. É por isso que ele prefere o quê? Fumar o crack do que comer a picanha em casa. Mas tudo isso acontece, e o problema não é o crack, não é a cocaína, não é a cachaça, não é a violência doméstica. O problema não é o temperamento ruim dele, não é o vício dele. Há algo que sustenta a dor, há algo que sustenta
sustenta, que está por baixo das nossas dores e normalmente está oculto, está em trevas. Nós somos capazes de disfarçar muito bem. Nós somos capazes de fingir muito bem. Eu me lembro de uma moça, era capitã, psicóloga. Ela vivia muito bem com a gente, uma pessoa que aparentemente era alegre, feliz. Um dia, ela, sem mais nem menos, tirou sua própria vida. Ela foi capaz de abandonar o sonho de Deus para ela, de viver até o último segundo, porque ela tinha um esconderijo dentro da alma. Ela tinha medos, ela tinha sofrimentos, e ela vivia debaixo de uma sombra. Normalmente as pessoas se vestem muito bem. O curitibano se veste muito bem. E vocês têm uma boa aparência. Você sabia que vocês são um povo muito bonito? O curitibano é bonito, gente. É impressionante. Mas por trás da beleza, o que existe? Por trás da aparência, o que existe? Eu queria que você olhasse para mim aqui. Tudo que você está vendo aqui em mim, tudo. O jeito que eu falo, o jeito que eu prego, como eu me visto, Deus não vê. Deus não vê a aparência. Deus não se engana. Você não consegue se disfarçar diante de Deus. Jesus, em Mateus 23, ele está dando uma bronca nos hipócritas. Quem é o hipócrita? É alguém que desempenha um papel. Um hipócrita é um fingido, é um personagem. Um hipócrita é alguém que quer apresentar ser uma pessoa que não é. Jesus falava assim: ai de vós, hipócritas, vocês se vestem bem, alargam os seus filactérios, aumentam as suas franjas, amam ser saudados nas praças, nos primeiros lugares, serem chamados de rabi, vocês querem se assentar na cadeira de Moisés, mas vocês não são assim. Por dentro existe o quê? Sujeira. Vocês são como sepulcros caiados, que por fora são belos, mas por dentro estão cheios de podridão. É interessante como é que o homem ele é capaz de esconder a verdade. Através de um desempenho nos estudos, através de uma conquista no seu trabalho. E eu lidei os últimos anos com muita gente ferida. E é interessante que o tipo de gente que se aproxima de mim, que vem buscar ajuda, são pessoas que normalmente você olha para a vida delas e diz assim: não há nada de mal ali. Quando na verdade são pessoas que já não têm mais esperança. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre como curar os traumas da alma. Jesus, ele se encontra com um homem aleijado. Em Marcos capítulo 2, ele encontra com um homem traumatizado por uma ferida. E ele perdoa os pecados de um paralítico. Então ele diz, Marcos 2, de 5 a 12, que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do homem tem autoridade, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Quando eu falo que Deus não vê a aparência, se você ler Provérbios capítulo 16, verso 2, a Bíblia diz assim: eu sou o Senhor que sonda você e pesa os espíritos. Já pensou que o espírito tem peso? Então eu pego aqui o pastor Renato, ele é maiorzão que a gente. Imagina que o espírito dele pesa um pouquinho mais do que a gente, 0,002 grama. E está a filhinha dele ali, que é menorzinha que ele. E o espírito dela pesa menos um pouquinho, 0,001 grama. Deus, ele pesa a gente, ele mede a intenção do coração.
Em Daniel capítulo 5, verso 25, aparece a mão de um homem escrevendo na parede. E ele escreve assim, Mene, Mene, Tekel, Parsim, que quer dizer, Deus contou os teus dias, te pesou numa balança e te encontrou em falta. Deus pesa a gente, Deus mede o interior, Deus vê as escuridões, as sombras, aquilo que é secreto, aquilo que é confidencial, aquilo que você não compartilha com ninguém, aquilo que te dá vergonha. Vergonha é uma palavra muito boa para definir o trauma. Porque o traumatizado, ele tem vergonha da paralisia dele. Esse homem, ele é traumatizado porque de alguma maneira, o pecado qual atingiu a vida dele, paralisou ele. Ele não é o único paralítico da Bíblia, não. Em João capítulo 5, tem um lugar na entrada, na Porta dos Leões, em Jerusalém. Você sai da tumba de Davi, logo que você entra, que era um território da Jordânia, é um único muro assim cravado de tiros da guerra contra a Jordânia, muito, muito interessante historicamente. Você entra, logo tem a casa de Anás e Caifás, e à direita tem, sabe o quê? Tem um lugar chamado Tanque de Betesda. Essa palavra Bet significa casa. Belém, casa de paz. Betfagé é casa dos figos verdes. Betânia, casa dos pobres, ou casa das tâmaras. Betsaida, casa dos pescadores. E ali, o tanque de Betesda é o tanque do sofrimento. E Jesus vê um paralítico. E ele está ali dando um monte de desculpas. Ele, o que você quer que eu te faça? Ele está há 38 anos ali. Jesus tinha naquele tempo 32. E ele já estava ali antes de Jesus nascer. E aí Jesus, eu te digo, levanta, toma tua maca e anda. E ele anda. E não tem muita conversa. Não tem muito blá blá blá. Só que alguns versículos depois, naquele mesmo capítulo 5, Jesus entra no local da festa e está lá o moço aleijado há 38 anos, caminhando. E ele fala o seguinte, vejo que estás curado. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Não peques mais. Nós precisamos dar ao pecado o valor que Deus deu ao pecado. O pecado foi capaz de tirar o homem do Éden, gente. E ali o homem, ele não passou um cheque sem fundo, ele não traiu o seu cônjuge, ele não matou ninguém, não. Tem muita gente que acha que apenas os pecados que nós chamamos cabeludos é que vão interferir negativamente na nossa vida. Não é isso. O salário do pecado sempre vai ser a morte. Algo vai morrer na sua vida. E esse homem de Marcos 2 é um homem marcado por um pecado. Os amigos dele chegam então e abaixam, eu não sei se você sabe disso, mas as casas ali naquela região, elas são cavadas no chão. Então você, quando chegava na casa de alguém, você descia uma escada para entrar. Então você chega, por exemplo, em Cafarnaum, ali na casa onde morava a sogra de Pedro, você vê ela de cima para baixo, tem um vidro. Então eles tiraram ali algumas telhas e desceram o moço. E Jesus diz para ele, os seus pecados estão perdoados. O que paralisou, o que traumatizou aquele homem? O pecado. De alguma maneira, aquilo que ele fez na escuridão, atingiu ele de tal forma, que o corpo dele começou a definhar, ele não conseguiu mais andar, ele ficou paralisado. O pecado faz assim com a gente, não deixa a gente prosperar nos relacionamentos familiares. O pecado, gente, ele é capaz de transferir para o outro a nossa responsabilidade. Por exemplo, quando nós lidamos com um culpado, o culpado é igualzinho àquele que não perdoa. O culpado, ele não se perdoa. O culpado, ele consegue perdoar todo mundo, mas ele não perdoa a si mesmo. O culpado, ele não tem compaixão. O culpado é aquele que tem um martelo de juiz na mão e ele sentencia.
alguns anos atrás, todos lembram da história do deputado Carli Filho, quem era daqui de Curitiba, um deputado estadual. Dizem que fazendo racha a 190 por hora, matou 2 jovens aqui em Curitiba. Quantos lembram disso? E eu fiquei muito, mas muito chateado. E eu queria vingança. Eu não queria justiça. Um daqueles moços era filho de uma amiga nossa. Então a minha decepção com aquele deputado foi tão grande que eu comecei devagarzinho a exalar o meu desejo de fazer justiça, de ter vingança. E o meu pastor percebeu isso. Porque o culpado, ele não perdoa, porque ele também não se perdoa. Quando chegam para Jesus, Natan chega para Davi e falou o seguinte: ó, tinha alguém que tinha muitas ovelhas, e tinha um outro que só tinha uma ovelha, que comia na mesa dele e dormia na cama dele. Chegou um visitante na casa daquele que tinha muitas ovelhas, e em vez de ele servir uma das suas ovelhas, ele foi lá e matou a ovelha do outro, aquele que só tinha uma. E Davi diz o seguinte: o homem que fez isso é digno de morte. E Natan diz: esse homem é você. A Bíblia conta a história de uma mulher que foi pega em adultério na hora. E todo mundo vem com uma pedra na mão arrastando ela. E o culpado, gente, eu estou dizendo, ele não tem compaixão. A lei manda matar e apedrejar. E tu, o que tu dizes? Jesus diz: pode apedrejar. Mas só vai apedrejar quem não tem culpa. Quem não tem culpa tira a primeira pedra. Então os culpados largam as pedras e vão embora. A maneira como nós nos decepcionamos diz respeito à maneira como nós reagimos com relação ao pecado dos outros. Pais que são abusivos, aqueles pais que aprontaram na infância, que namoraram todo mundo, que se rebelaram, que foram, enfim. Quando os filhos nascem, eles oprimem os filhos, com medo que os filhos tomem o mesmo caminho deles. Normalmente se vestem de santos, se vestem de perfeitos, porque na minha época não era assim, porque no meu tempo não era assim, mas é só fingimento. E a agressão continua. Eu queria sim que a justiça fosse feita naquele homem. Então meu pastor me fez ver de um outro jeito. Ele falou o seguinte: você está julgando porque você pensou que podia ser seu filho ali no carro, ou sua filha. Eu falei: é isso mesmo. Ele falou: vamos trocar então. Imagina que o seu filho, que não bebe, que não corre com o carro, um dia se encontrou com uns amigos da faculdade e ele resolveu beber. E ele pega o carro dele e ele mata alguém. Você ia querer a prisão do seu filho ou a misericórdia? Você ia querer uma sentença ou ia querer perdão? Então a maneira como nós reagimos fala muito a respeito daquilo que está dentro de nós mesmos. Quando nós falamos de ferida, eu preciso definir o trauma. O trauma é a ferida em cima da ferida, que tinha sido ferida por outra ferida, que foi ferida por uma ferida. É uma série de golpes que você recebe. Ai de mim, estou ferido, meu ferimento é incurável. Apesar disso eu dizia: esta é a minha enfermidade, eu tenho que suportá-la. É gente que o pecado jaz à sua porta e sobre o qual ele deve dominar, mas ele não consegue dominar. Ele vive sendo reprovado. Ele vive sendo reprovado. Eu caí de novo no mesmo pecado. Isso me envergonha. Eu escondo de todo mundo. Existe um segredo familiar. Existe algo escondido dentro das vidas, das casas. A irmã vai casar e o noivo vem conhecer a família. Aí o papai e a mamãe falam assim: ninguém conta sobre os pecados, sobre os defeitos. Ninguém conta que a nossa filha tem mau hálito ou que ela tem chulé.
Esconde aquele segredo de família, ninguém pode saber. Ai de mim, estou ferido e não tem jeito para mim. Pastor, para mim não tem mais jeito, eu não consigo vencer nessa área, eu sempre perco. Eu sou sempre abandonado por quem me ama. Eu pulo de lugar em lugar, de igreja em igreja, de cidade em cidade, de trabalho em trabalho. Eu não consigo fixar num lugar de segurança. A pessoa traumatizada, uma vez eu traumatizei a minha mão. Nós viajamos e eu aluguei um carro que eu nunca vou poder ter aquele carro na minha vida. Sabe esse carro que você pega nas locadoras, quando você viaja para fora? Cheio de detalhes. E quando nós estacionamos, voltamos, eu entrei no carro, liguei o carro e uma das portas estava aberta. E o carro começou a gritar, em inglês, que a porta está aberta. The door, qualquer coisa, open. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a minha mão, eu falei, quer ver que a porta que está aberta é minha? E eu corri com a mão pela porta, por lá de fora. Só que eu ultrapassei, a porta que estava aberta era do meu filho. Na época, Arthur estava com 16 anos, fazendo musculação. Gente, ele bateu aquela porta com tanta força, e a minha mão estava ali. Gente, eu tive uma experiência espiritual. Eu glorifiquei ao Senhor, gente. Eu fui arrebatado ao terceiro céu de dor. Gente, eu me tornei um imprestável a viagem inteira, sabia? Eu não podia segurar uma bandeja, um prato de comida. Eu não podia segurar a mala, eu não podia mais fazer. Acabou para a minha viagem. Porque a minha mão ficou esmigalhada, traumatizada. Quando você está traumatizado, até amor dói. Papai, Natália, muito querida, Natália, quer abraço, quer beijo. Quando ela chegava perto, não chega perto de mim. Não vem, não vem, não vem. Porque eu estou o que, gente? Diga, traumatizado. Você vai na praia. E aqui Curitiba, eu gosto de Curitiba. Não tem sol. E as nuvens cobrindo a nossa cidade. Você fala assim, vou caminhar ali no parque, vai dar nada. Aí você não passa o protetor solar. E você caminha, caminha, caminha. E quando você chega em casa, você descobre que os raios UVA e UVB passam por aquilo ali. E você chega parecendo um camarão em casa. E todo ardido. Aí vem seu amorzinho. Querer te abraçar, só que sua pele está o quê? Traumatizada. O sol bateu, 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 bateu. Isso cria em mim o quê? Uma hipersensibilidade. Quando alguém toca, ai, ele me machucou. Não, ele não te machucou. É que você está tão machucado que qualquer assunto te dói. Você já estava assim um dia na sua casa, esposa? Aí você falou assim para o seu marido, olha, amanhã é segunda-feira e nós temos que pagar o colégio do Juninho. Não fala nesse assunto, ninguém mais toca nesse assunto, é assunto proibido nessa casa. Alguém já falou isso? Sabe quando alguém reage com violência? Mas por que eu falei demais? O que essa mulher tem? É trauma. O traumatizado, ele tem restaurante proibido, sabia? Aquele restaurante me lembra dela, eu não quero mais ir lá. Ele tem shopping, ele tem área, tem música, essa música me faz lembrar daquele sujeito, eu não quero ouvir. Isso chama-se hipersensibilidade. A hipersensibilidade, ela provoca outra coisa. Retraimento. Eu fico tão machucado que eu não quero que ninguém me toque. Eu não deixo ninguém chegar perto, eu sou superficial. Eu não consigo penetrar em assuntos com profundidade. Eu busco fuga, eu busco esconderijos, eu falo, amanhã a gente conversa sobre isso. Eu não quero tratar disso agora, mas não é que ele não quer tratar disso agora, ele não quer tratar disso nunca. Porque ele está o quê, gente? Ferido, traumatizado. Ele já recebeu tantos golpes, tantos abandonos. Ele tem medo. Medo. Tem gente que tem medo de dentista, não tem? Ele não trata o dente, ele não passa fio dental, ele é relaxado, ele não escova o dente para dormir. Ele não, gente, aí ele ganha o quê? Uma cárie.
Os meus filhos não têm uma cárie, nem Arthur nem Natália. Porque mamãe, Fabíola, a pastora Fabíola, também é dentista. E lá em casa a gente escova os dentes antes, durante e após as refeições. Era. Presente lá em casa era escova de dente e pasta de dente. E por que eu não tenho medo de dentista? Porque eu casei com uma. E quando ela ia fazer limpeza, que ela não faz mais, agora ela trabalha só num ministério, ela pegava e me beijava, me fazia carinho. Até a anestesia dela, daquele dentista mãozudo, não tem mãozudo? Deixa eu ver o que tem aí, gente. Aquele negócio já está infeccionado. E dói. Olhe para mim. A vida das pessoas está infeccionada. A vida das pessoas está traumatizada. Elas não acreditam mais que podem ser curadas. Há uma incredulidade latente, mas assim, para mim não tem jeito. Não tem jeito para meu filho, não tem jeito para meu casamento, não tem jeito para minha vida profissional, não tem jeito para minha vida pessoal, não tem jeito para minha vida ministerial. Ele acha que não tem jeito. Ele exclui Deus daquela equação. Ele fala assim, eu não vou conseguir achar um lugar aqui de restauração, então eu sou um melindroso. Já viu gente melindrosa? Ele pensa, por exemplo, vocês vão notar, eu canto muito mal. Muito mal. Eu não consigo me afinar. Mas, por exemplo, no coral, a minha voz some no meio de todo mundo. Então, ali pode até parecer, mas eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Mas tem gente que é desafinado e acha que é afinado. E para você dizer para ele que ele é desafinado, porque ele é melindroso, ele pensa que sabe jogar bola, mas ele é um pereba, gente. Ele joga mal, mas ele é o dono do time, da camisa, ele é dono do campo, ele é dono da bola, e aí ele acha que ele é craque. E para você dizer assim, filho, o teu lugar é no banco, não é como reserva, é como gandula, é pegando bola, talvez como torcida organizada. O melindroso é alguém que você não pode chegar perto. Tudo que você fala machuca ele. Ele é dodói. Mas por quê, gente? Porque ele é vítima. Porque ele foi ferido. Porque ele foi sistematicamente atingido. Então, eu pego aqui alguns sintomas que você pode encontrar na sua vida de uma pessoa ou de uma vida ferida. Estou sempre sobrecarregado e estressado. Acontece isso com você? Sinto-me culpado quando descanso. Sabia que tem gente que não gosta de descansar? Tem empresário que não tira férias, porque se eu tirar férias, vai que eu perco o meu lugar na vertical da diretoria. Se eu parar, pastor, quem que vai cuidar dessa casa? Alguém tem que fazer alguma coisa. Sou escravizado pela culpa, eu não me perdoo. Aquilo que eu fiz, aliás, gente, tem um filme muito velho, mas muito interessante. Lembra de um filme de terror? Na verdade, não era de terror, era um thriller. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Quem lembra desse filme? Esse filme não é um filme de terror, não, é um filme de culpa. Eles matam o sujeito, escondem o sujeito, aí aquele sujeito aparece toda hora para perseguir eles. A culpa faz assim com a gente, ela persegue. Enquanto você não confessa, Salmo 32, Davi fala, enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim e os meus ossos apodreceram. Confessarei ao Senhor o meu pecado e Ele perdoará a minha culpa. Sabe como é que começa o Salmo 32? Como é feliz o homem a quem Deus não atribui culpa. A felicidade, gente, ela não é fruto do acaso, não. Pessoas murmurentas, reclamonas, pessoas agressivas, violentas, elas guardam decepções contra elas mesmas. Eu me sinto culpado, eu sou assombrado pelos meus erros do passado. Quando erro, confesso, mas não consigo me perdoar. Tenho uma autoimagem imperfeita. Não me aceito como sou, não gosto de mim mesmo, me comparo com os outros, me reprovo, não consigo perdoar. Eu fico ressentido e guardo rancor e amargura e não perdoo, eu não vou perdoar. E ele achando que o perdão vai beneficiar o outro, quando na verdade o perdão liberta quem? O próprio ofendido.
Gente, Mateus 18 é tão interessante que Jesus fala o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, você deve ir lá e falar com ele. Ah, ele pegou contra mim? Não falo mais com ele. Não, não é isso. Quando alguém pecar contra você, você tem que ir lá. Você não deve publicar no Facebook, nem no Instagram, nem mandar no WhatsApp em direta. Você tem que ir lá. Pedro ainda fala o seguinte: Senhor, se alguém pecar contra mim 7 vezes, eu perdoarei. Ele diz: não, está errado. Essa prova do Enem que você fez está errada. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Porque o perdão você não calcula. Porque se você começar a calcular até onde você vai perdoar, quem vai ficar preso é você. Na infância tive um lar hostil. Aconteceu com você? Com violência e medo? Meus pais não me corrigiam de modo saudável. Era brutalidade, estupidez, violência. Quase nunca havia diálogo em minha família. Ainda não consigo conversar em paz com a minha família. Aliás, essa história de Natal é interessante, né? Noite feliz, noite de paz. Paz nada. Tá tudo bem até a troca de presente. Aí o povo começa a tomar um vinhozinho. Toma. E aí começa a lembrar o que você fez no verão passado. E a noite de paz vira uma noite de confusão e de guerra. Por quê, gente? Porque eu não consigo mais começar em paz. Porque depois de tanta agressão, eu já estou preparando para te tacar uma pedra, que eu sei que você vai me tacar uma também. Minhas memórias me prendem a quem me feriu. Quase não percebo a mão de Deus na minha vida. Tenho dúvidas sobre a minha salvação. Não tenho emoções saudáveis. Não controlo pensamentos negativos. Me irrito com muita facilidade, pastor. Eu não tenho pavio, pastor. Eu estou sempre nervoso. Eu estou sempre a ponto de explodir. Pastor, olha que eu vou explodir. Eu vou subir daqui. Expresso meus sentimentos machucando os outros. Sou perturbado por insegurança, medo, ansiedade. Sou aprisionado por vícios ocultos. Sou indiferente à dor dos outros. Sou perfeccionista. Eu exijo de mim e exijo dos outros. Já morar com um perfeccionista não é fácil, não. Sabe o que está por trás de uma pessoa perfeccionista? Rejeição. Quem é rejeitado, gente, é perfeccionista. É horrível, sabia? Porque para ele o 99 nunca é 100. Eu fiz tudo, não, mas faltou aqui uma poeirinha. O perfeccionista, ele exige de você algo que nem ele consegue ser. Quando nós falamos de trauma, tem gente que se orgulha dos seus defeitos. Eu sou ruim, eu sou o pior daqui. É um orgulhoso. Perfeccionista, e além disso, ele não consegue dizer não sem se sentir culpado e finge, esconde seus verdadeiros sentimentos. Está aí. Quero fazer uma pergunta para você. Você é traumatizado ou não é? Nós somos ou não somos traumatizados? A vida não castiga a gente? Castiga a gente. A vida nos fere. Capítulo 6 do livro de Jeremias, ele fala o seguinte para a gente: tratam levianamente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Meu povo está ferido. Entenda o que eu vou dizer. As pessoas que vão entrar aqui na igreja não serão as pessoas saudáveis que você está esperando. Serão pessoas castigadas pelo trauma. E é bom que a gente aprenda a receber as pessoas com compaixão e com amor. Tem gente que dentro do coração tem tanta vergonha, tem tanta história podre. Eu comecei a atender nos gabinetes, e o gabinete pastoral é um local de segurança. O que você tratar comigo ali, ninguém vai saber, nunca vai saber. O ambiente da célula é um ambiente de confidencialidade. Aquilo que você trata na célula, deve ficar na célula. O ambiente do CR, do nosso Celebrando a Recuperação, é um ambiente de segurança. O que é tratado ali, eu não quero te condenar, querido.
Eu não quero te julgar. Eu quero te ajudar a sair desse buraco. Eu quero te ensinar a perdoar. Eu quero que você entenda que você já foi perdoado. O papel do pastor e você que tem trabalhado na obra é tirar os carrapichos das ovelhas. Mas tem um monte de ovelha envenenada a ponto de morrer no meio do rebanho e que não confia que existe um Deus que sara as feridas. Salmo 103, verso 3 diz: eu sou o Senhor que curo, que saro todas as tuas feridas. Existe um local aonde você é sarado. Na verdade, é a verdade que te sara. Tiago capítulo 5, verso 14 diz assim: está alguém triste? Ore. Você pode ficar triste. Está alguém feliz? Cante louvores. Você canta louvores no banheiro? No chuveiro canta? Se você canta, você é feliz. Ou está feliz. Agora ele diz assim: está alguém enfermo, doente? Chame os pastores, chame os presbíteros. A palavra presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. Não é? Então, se você quiser chamar ali, por exemplo, bispo Alan, é bispo. Ou presbítero Alan, ou pastor Alan, é a mesma coisa. Chame os pastores, chame os presbíteros. Eles orarão pelo enfermo. Se tiver pecados, serão perdoados. Eles ungirão com óleo. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. A confissão, quando você homologa, quando você diz assim: eu fiz errado, a culpa é minha. Isso libera você de dentro de uma prisão, de dentro de uma jaula emocional. Quando você diz assim: a verdade é essa, o teu coração agoniado, ele é liberado como um pássaro fugindo da gaiola. Como alguém que fala o seguinte: pega para alguém que sai da prisão. Pega um bandido que é preso e fica na prisão. Ele nunca mais vai querer voltar para lá. Ele diz: se quiserem me botar de novo, eu morro, mas não volto lá para dentro. Porque a prisão, ela coloca a gente num lugar de impossibilidades de alegria. E é isso que a culpa faz. Então, quando eu olho para alguém e essa pessoa vem buscar e começa o quê? A dizer que o problema é a mamãe, o problema é o papai, o problema é o filho, o problema são os outros, o inferno é os outros. A gente começa a olhar para dentro dele mesmo. Eu quero saber, e você? Existem mecanismos que a pessoa usa e você consegue olhar e ver assim: peraí, aqui tem um sintoma de ferida, de trauma. Quando nós percebemos isso, número 1, quando há uma rejeição, uma dúvida, a pessoa de uma maneira generalizada, ela não confia na pessoa. A desconfiança generalizada, ela é o sintoma número 1 de uma pessoa traumatizada e culpada e ferida. Eu não confio em ninguém, pastor, porque maldito o homem que confia no homem. Ele tira o texto do contexto para dizer o seguinte: eu fui traído e não vou ser de novo. Eu vi mamãe ser abandonada, a vovó também, eu fui abandonada no altar, o meu noivo me deixou, meu namorado prometeu que ia ficar comigo para sempre, e eu não confio em homem. Homem não presta. Ela promove um retrato interior da maneira como ela é, como ela vive. A maneira como ela julga as pessoas, ou como ela julga o mundo, ela olha para ela mesma e ela interpreta a partir das suas próprias derrotas. A dúvida, a desconfiança generalizada é uma maneira, é o ciumento. É aquele que diz assim: não, ela vai fazer contra mim aquilo que eu já fiz contra ela. Número 2, estagnação e desânimo. Uma pessoa traumatizada não consegue romper em fé. Ele já perdeu tantas vezes na vida
Ele já pecou tantas vezes na vida. Ele já foi seduzido tantas vezes na vida. Tantas vezes ele prometeu assim, vai virar o ano. Esse ano, você lembra disso, ano passado? Eu vou ler a Bíblia inteira, você lembra disso? Tem gente que faz promessa de ano novo. Estamos em dezembro. Ele não saiu nem de Gênesis. Como é que ele vai chegar no livro do Apocalipse? Ele não consegue cumprir suas promessas para os seus filhos. Ele não consegue cumprir as suas promessas para o seu esposo. Não, eu vou ser mais calma esse ano. Esse ano não vou dar mais piti. Esse ano não vou ser mais mau exemplo para os meus filhos. Esse ano não vou quebrar tudo em casa. Esse ano, quando eu ficar com raiva, eu vou orar. Estagnação e desânimo. Ele não acredita mais. Então, uma pessoa que sofre a influência do estresse de derrotas, é uma pessoa que você coloca assim um grãozinho de areia em cima dela, ela pensa que é um saco de cimento. Ela desiste. E em terceiro lugar, uma pessoa traumatizada é uma pessoa que vive fugindo. Ele é um fingido, ele desempenha um papel, e ele continua, ele sai da igreja. Se o pastor falar de perdão, eu vou embora. Se o pastor falar de dinheiro, eu vou embora. Se o pastor falar de relacionamento, eu vou embora. Porque quando você sente dor, a tendência é você buscar conforto. Quando você sente dor, a tendência não é você enfrentar, é você o quê? Escapar. Moisés faz uma lambança. Ele mata o soldado de quem? Do faraó. E ele descobre que foi descoberto. Então o que ele fala? Eu vou fugir. Você erra e a covardia te leva para onde? Para longe da solução do problema. Deus vai trazer você de volta ou não vai, gente? Deus trouxe Moisés de volta para o Egito ou não trouxe, gente? Você vai ter que voltar lá e consertar. Quando Jacó engana o papai e rouba a bênção do irmão, e ele é descoberto, o que ele faz? O que ele faz? Ele vai para Padã Arã. Foge. Foge para a casa do meu irmão Labão. Quando nós erramos, a tendência da gente o que é? É fugir. Foge do casamento. A culpa é dela, pastor. A culpa é dele, pastor. E às vezes é dela e dele mesmo. Vamos deixar claro aqui. Mas muitas vezes a tendência da pessoa é o quê? É pegar uma rota de fuga. Tem solução para isso, gente? Tem. Tem resposta para as nossas dores e traumas? Tem. Aonde é que está isso, gente? A resposta está na cruz. Ele recebeu sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A resposta para o trauma está no perdão. Olha o que eu vou dizer para você. Ou você vai ter que perdoar alguém, ou você vai ter que se perdoar. Essa é a resposta para a cura das nossas feridas da alma. A resposta é sempre, sempre será o perdão. E ninguém aqui, não adianta, ninguém aqui passa essa vida sem machucar alguém ou ser machucado por alguém. Ou você vai ter que perdoar alguém, ou você vai ter que se perdoar. E por que eu escolhi essa mensagem hoje? Porque hoje nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é um memorial de perdão. O homem deve olhar para dentro dele mesmo. 1 Coríntios 11, 23 diz que examine-se o homem a si mesmo e então coma, diga coma. Em nenhum momento ele diz não coma, você está proibido de comer. Não diz para você comer. Ele diz para você celebrar a ceia. Ele diz para você celebrar a aliança do pacto, do sangue da cruz, do corpo partido na cruz. Mas primeiro você deve olhar para si mesmo e reconhecer o quê? Aqui eu estou traumatizado. Aqui eu preciso de ajuda. Tem gente que vai resolver sozinho. Tem gente que vai olhar para o olho da mulher, vai olhar para o olho da filha, do filho, do pai, e vai resolver sozinho. Eu errei.
Você me feriu, mas eu te perdoo. Mas tem gente que não vai conseguir. Tem gente que a gente vai ter que pegar pela mão. Tem gente que a gente vai ter que tirar de dentro do calabouço. Tem gente que a gente vai ter que levar, vamos comigo até lá. Eu vou com você. Eu ajudo você a restaurar. Eu ajudo você a pedir perdão. Eu ajudo você a ser perdoado. A igreja, gente, não é um local de gente perfeita. É um local de gente ferida, porque Jesus, ele não veio buscar os sãos. Ele vem buscar os doentes e chamar pecadores ao arrependimento. Existe trauma. Mas existe cura, gente? Existe. Sabe como é que encerra a história de Tiago capítulo 5? Sabe por que o aleijado recebe o perdão e levanta da maca e começa a andar de novo? Porque tem perdão. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou, o céu fechou. E ele orou de novo, o céu abriu, deu a sua água e sarou aquela terra. Sabe quem precisa de ser sarado? Seu coração. É o seu coração que precisa ser sarado. É o seu casamento que precisa ser sarado. São as relações que você tem diante de sogro, de sogra, de filho, de pai, de irmão e irmã. Tem irmão que não fala com irmã. Porque eles estão traumatizados. Eu não quero mais ouvir nada. A minha mãe só me amaldiçoa, pastor. O meu pai só tem uma palavra dura. Ele não conversa comigo com amor. Sabe como é que se resolve isso? Não é com presente. E nem com comida boa no dia da ceia. A gente resolve isso com perdão. Amém? Vamos encerrar. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você antes da gente ceiar. Posso orar com você antes da gente ceiar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Você ouviu essa mensagem? Feche seus olhos. Você que está nos vendo pelo YouTube, se você puder, coloca a mão no seu coração. Você consegue reconhecer que a sua vida foi traumatizada? Você consegue reconhecer que você foi abusado? Você consegue reconhecer que você abusou? Você consegue reconhecer as injustiças que cometeram contra você? As deslealdades, você consegue? Você consegue se lembrar dos seus algozes? Consegue lembrar? Você quer deixar isso para trás? Você quer começar uma vida nova? Você quer deixar essa agonia de querer acusar todo mundo, desconfiar de todo mundo, para começar a viver uma vida de paz e de sossego? Você quer descansar? Se você precisa ser curado de alguma lembrança triste, talvez o seu lar tenha sido triste, você tenha visto dentro de casa aquilo que você não queria ver. Você queria ter um pai e o teu pai foi embora. Você queria ter uma mãe e a tua mãe te abandonou, morreu. Você queria ver teus pais se amando, se beijando. Você queria ter alegria em volta da mesa, mas você só teve confusão. Hoje cada um foi para um lado, a família repartiu, fatiou. Você está olhando para o seu próprio ministério, para a sua própria vocação, para o seu próprio chamado. Você desistiu dele. Você sabe que você tem um chamado e você desistiu dele. Sabe por quê? Porque você foi atingido com força que traumatizou seus sonhos. Se você quiser hoje dizer para Deus: Deus, sara as minhas feridas, fique no seu lugar, só levante sua mão. Deus abençoe todos vocês, queridos. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês, pode abaixar sua mão. Alguém hoje aqui que precisa consertar a sua vida com o Senhor Jesus? Eu quero celebrar a ceia, mas eu quero fazer uma aliança com Jesus. Você quer isso? Se você quer isso, levante sua mão. Não sai. Deus abençoe vocês. Você vai celebrar a ceia com a gente. Vai celebrar.
Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Você precisa perdoar alguém, não precisa perdoar? Precisa ou não precisa? Se você precisa perdoar alguém, eu quero que você se lembre dessa pessoa ou dessas pessoas. Fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero perdoar. Eu preciso perdoar. Eu preciso me desligar dessas pessoas que me seguem em memórias e lembranças tristes. Deus abençoe vocês.